já trouxe vídeo de Growth Hacker aqui no canal e eu comecei a estudar muito esse assunto, principalmente porque é uma tendência do mercado, né? Quando você vê uma metodologia onde você consegue atingir os seus objetivos de marketing, que é gerar lead, que é gerar cadastro, fazer uma venda a um baixo custo e escalabilidade, você fica com uma pulga atrás da orelha, né? Então eu comecei a estudar mais e hoje eu vou falar sobre 5 estudos de caso sobre Growth Hacker que vai te dar uma luz de como que você pode iniciar a pensar nesse tipo de estratégia para o seu negócio. Bom, para quem não conhece nada sobre Growth Hacker, eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, que é o livro introdutório mesmo, tá? Um livro que está todo em inglês. Eu recomendo bastante, mas eu fui mais profundamente, eu queria entender qual era a metodologia, como se fazia, qual era o passo a passo, e eu pesquisei e achei essa bíblia aqui, que é o principal livro de referência de Growth Hacker. E está sendo uma experiência muito boa estudar sobre esse assunto, basicamente porque você consegue abrir os seus horizontes de oportunidades para desenvolver estratégias onde você pode atingir os seus objetivos a um custo menor do que as mídias tradicionais, tá? Então é o seguinte, vamos começar pelo começo? O que é Growth Hacker, tá? Growth Hacker são estratégias de marketing, ok? Que você tem o objetivo de gerar um lead, de gerar uma venda, mas que você usa de desenvolvimento de features ou pequenas mudanças no seu software ou no seu produto para potencializar essa aquisição de novos clientes, tá? E o legal é o seguinte, que essa metodologia ela surgiu há um tempinho atrás e não foi através de marqueteiros, tá? Foi através de engenheiros. Nos anos 90, quando estava surgindo essa onda de startups, que os primeiros conceitos estavam sendo formulados ainda, junto com aquela bolha das empresas.com, né? Você tinha empresas muito promissoras, mas com baixo investimento, tá? Então você não podia investir milhões e milhões em anúncios, você não tinha essa possibilidade, essa disponibilidade de capital para você conseguir alcançar as pessoas. Então você tem um problema. Se você não pode investir em marketing para alcançar, como é que você vai fazer as pessoas adentrar no seu software? Como é que você vai fazer as pessoas começar a usar o seu produto, né? E aí surgiram essas pequenas estratégias, esses pequenos lançamentos de desenvolvimentos de funcionalidades que tinham o objetivo de gerar mais leads. Então vamos lá, vamos falar sobre Hotmail, vou falar também sobre Dropbox, Airbnb, vou falar sobre Walmart e por último eu vou falar sobre LogMeIn. Tá? Vamos começar pelo mais famoso de todos, que é o Hotmail, que naquela época não era da Microsoft e eles tinham um problema, pouco capital, e eles precisavam aumentar a sua base de usuários. Então, como que você faz isso acontecer, né? Ainda mais naquela época onde o Hotmail nem era da Microsoft, ou seja, não tinha disponibilidade de capital. Eles pegaram o formato do e-mail, eles pegaram os dados que eles tinham também e viram que grande parte das pessoas que usavam o Hotmail vinham através de indicação. Então, como potencializar a indicação? Os engenheiros sentaram e resolveram adicionar como uma espécie de assinatura do e-mail, fica lá embaixo do e-mail, para todo e-mail que saísse do Hotmail, para todo e-mail que fosse enviado através de uma conta do Hotmail, teria embaixo, tem a sua conta de graça no Hotmail, a sua conta de e-mail de graça no Hotmail. Naquela época, serviços como Gmail, Yahoo, estavam começando a surgir e tinham também vários serviços de e-mail pago. Por quê? Porque a gente estava na migração da comunicação e o e-mail estava sendo utilizado como é ainda, como a ferramenta de negócios, a ferramenta de pessoas jurídicas mais utilizada do mundo, tá? E também depois foi desenvolvendo até chegar em âmbito pessoal. E aí, com essa simples modificação no software, e é por isso que eu falo que normalmente para executar uma estratégia de Growth Hacker, você vai precisar de alguém que seja capacitado ou em desenvolvimento de funcionalidade ou refazendo
pequenas partes do seu site, pequenas partes de conteúdo, eles conseguiram atingir milhões de pessoas, tá? Você tinha aí um aumento de mais de 60% do número de novas pessoas utilizando o Hotmail, aumentando muito o alcance sem investir milhões e milhões em anúncios, né? Uma coisa legal do Growth Hacking, das estratégias de Growth Hacking, é que você tem estratégias com um custo relativamente baixo comparado a essas estratégias de marketing tradicional, com uma aquisição muito alta, né? Quase se você viralizasse de alguma forma para que essas pessoas entrassem no seu software. Vamos seguindo, e aí vem um exemplo muito legal do Airbnb, que é uma empresa que surgiu há pouquíssimo tempo, e no começo eles têm uma estratégia, uma história, bem interessante, que era o seguinte: eles eram tão ruins, mas tão ruins de grana, que eles tinham que ficar vendendo o produto porta a porta para eles conseguirem pagar as contas. E aí, no início do serviço, no início do produto, até uma história assim bem inspiradora, eles tinham a necessidade de aumentar o número de pessoas que usavam o site, né? Porque não adianta você colocar anúncios de lugares para alugar se você não tem ninguém para ver. Então eles começaram a pensar em como aumentar sem usar uma verba que eles não tinham. E aí eles começaram a se reunir, começaram a pesquisar e a entender que as pessoas usavam muito lá nos Estados Unidos o Craigslist, que é uma ferramenta que reúne anúncios de várias categorias, de animais, de imóveis, enfim. E eles precisavam que todos os imóveis deles, que estavam cadastrados lá no Airbnb, na hora que a pessoa pesquisava no Craigslist, fossem listados para que essas pessoas clicassem nesses anúncios e fossem redirecionadas para o site do Airbnb. E eles conseguiram achar um jeito, desenvolveram um algoritmo para fazer isso acontecer. É claro que eles não fizeram uma parceria com o Craigslist, que seria o modelo ideal, mas eles não tinham grana e eles não tinham nada para oferecer para o Craigslist também, né? E isso aumentou, adivinha, milhões de acessos por mês, milhões de acessos, né? Porque lá você tem realmente um uso muito grande do Craigslist, e escalou a quantidade de usuários ativos que eles tinham todo mês, cumprindo então um objetivo de marketing, que é adquirir novos clientes. Ou seja, isso é muito legal porque abre alas também para que novas pessoas, para que pessoas de outros cargos, com outros backgrounds, façam um papel muito importante de aquisição dentro da empresa, né? E é muito legal porque a estratégia de Growth Hacker, ela pode ser usada também para fidelizar clientes, como foi no caso do Dropbox, que foi usado para adquirir novas pessoas e fidelizar clientes. Como? Dropbox, naquela época onde estavam surgindo esses serviços de armazenamento de arquivos em nuvens, eles tinham a mesma necessidade de aumentar a base de usuários com pouco investimento, né? E o legal é o seguinte: para quem já trabalhou com anúncios, eu já tenho experiência nisso, o anúncio ele tem um limite, né? Você começa fazendo anúncio lá no Facebook hoje, no Gmail, na Google, através do AdWords, que mudou para Ads, inclusive, e você tem um limite de aquisição, né? Você chega a um ponto que você tem que investir muito mais do que vale a pena para você adquirir novos usuários, e o Dropbox estavam enfrentando isso também, tá? Juntamente com outro caso que eu vou falar aqui, que é o do LogMeIn. Mas aí o que eles fizeram? Eles chamaram um especialista de Growth Hacker, que é a mesma pessoa que inclusive escreveu esse livro aqui, ó, que é a Bíblia mesmo, que é o Sean Ellis. E esse cara começou a fazer um estudo, né? E eles observaram a estratégia do PayPal. E qual foi a estratégia que o Elon Musk e companhia utilizaram no início do PayPal para aumentar a base de usuários? Toda vez que você convidava um amigo e ele aceitasse e criasse uma conta PayPal, as duas pessoas receberam $10. Recebeu mesmo, grana, $10 lá de crédito na conta do PayPal. Aí o Elon Musk gastou entre 60 e 70 milhões de dólares com essa estratégia que o Dropbox não tinha. Então eles sentaram e pensaram assim: poxa, qual que é o maior valor que eu posso entregar para as pessoas que usam o Dropbox? Que é o quê? Mais armazenamento. Então eles tinham dois problemas, de aquisição e tinham também de fidelização, porque às vezes as pessoas criavam as contas, mas não usavam o software. Então eles resolveram como?
Se você terminasse de configurar toda a sua conta e colocasse um arquivo, você ganhava 250 MB, que naquela época era muita coisa, isso equivalia a um pendrive, para você ter ideia o quanto isso equivalia de fato, o quanto era o valor disso. E o legal é que eles não tiveram que investir muito em infraestrutura, porque como eles usavam naquela época Amazon, então o S3 da Amazon, então eles só escalaram com um custo muito baixo, tá? E aí, outra estratégia que eles usaram é que quando você convida um amigo através do Dropbox e esse amigo entra, você ganha mais 250 megas de espaço. De graça, né? Porque você indicou alguém para entrar. E o legal é que você e o seu amigo ganham. Então, eles aumentaram de 100 mil usuários para 4 milhões em 14 meses. E o legal também é que eles ficaram sem contratar ninguém de marketing por 9 meses. Ou seja, a estratégia foi tão efetiva, estava cadastrando tantas pessoas que não precisou de fazer mais nenhuma estratégia de marketing, só simplesmente cuidar dessas pessoas que estavam entrando e melhorar a plataforma. Isso é muito legal porque você tem um impacto que é potencializado através dessas estratégias, tá? Então vamos entrar na estratégia do LogMeIn, que também é uma estratégia muito legal. Para quem não conhece, o LogMeIn foi um aplicativo lançado no início dos anos 2000, onde você podia acessar as informações que estavam no seu computador, desde que ele esteja conectado a uma internet, sem estar nesse computador, tá? Como se tivesse em outro computador ou no seu celular e conseguisse acessar as informações que estavam lá no seu computador, que estavam dentro da sua casa ou na sua empresa. E isso, assim, foi uma explosão na época, entendeu? As pessoas gostavam muito. Quando ele foi lançado, assim, muita gente começou a usar, só que eles notaram duas coisas. Primeiro, a estratégia de marketing deles, que é ficar fazendo anúncio, mostrar banner em vários outros sites e tal, estava sendo muito cara e o custo de aquisição não estava compensando. E segundo, as pessoas estavam parando de usar o software. Chamaram então um especialista de growth hacking, ele começou a analisar os dados, começou a minerar todos os dados e ele observou o seguinte: as pessoas estavam deixando o software porque elas acreditavam que o produto era bom demais para ser de graça e que a qualquer momento ia chegar uma fatura gigante para elas pagarem. Porque naquela época, o modelo freemium, que é esse modelo de você dar algumas funcionalidades de graça, a pessoa consegue usar o software e depois ela tem que pagar para expandir a experiência dela, não era tão comum. E isso eles só obtiveram através de uma pesquisa. Então eles sentaram todo mundo, os engenheiros, os marqueteiros dentro de uma sala e resolveram remodelar toda a página do software. Então quando essa pessoa entrasse na página desse software, ela já tinha que ter eliminado todas essas dúvidas dela. E aí eles remodelaram essa página toda através de meses, remodelaram o messaging também, ou seja, o modo como a página comunicava. E além deles aumentarem drasticamente o número de novas pessoas usando o software, eles conseguiram alinhar de novo o investimento em banners, em estratégia de marketing digital e aumentar de uma forma que continuasse valendo a pena também investir em marketing digital, porque as pessoas entendiam mais a proposta do software e tinham menos recusa, tinham menos barreiras para realmente utilizar o software, tá? E a gente entra em uma estratégia muito legal, que é a estratégia do Walmart, que é o seguinte: não funciona só para serviço, funciona para produto também. Como, Guilherme? Lá nos Estados Unidos o Walmart é muito forte. Aqui no Brasil tem chegado um pouquinho, mas lá nos Estados Unidos é tipo assim, putz, é muito forte. E eles desenvolveram um aplicativo que ele funcionava da seguinte forma: você comprava no Walmart, abria o aplicativo, tirava foto lá da sua nota fiscal e se algum produto tivesse um pouco mais caro do que os outros supermercados, do que promoções de outros supermercados, eles te devolviam esse valor, tá? Essa diferença. Então o que eles puderam fazer? Eles começaram a mapear
quais são os principais preços, quais são os principais produtos que o Walmart tem vantagem competitiva em relação a preço mesmo, e começaram a focar mais ofertas nesses produtos, aumentando a quantidade de produtos vendidos e aumentando a competitividade no mercado. Isso foi assim um boom, fez muito sucesso, principalmente aumentou bastante as vendas do Walmart, tá? E é isso, esses são os 5 estudos de caso, é bom para dar uma luz para você que está começando a estudar sobre esse assunto, entender como essas pequenas estratégias podem realmente assim catalisar milhões de novos cadastros e atingir os seus objetivos de marketing, tá? Eu quero muito saber o que você acha disso. Então coloca aqui para mim dúvidas, vamos discutir sobre esse assunto Growth Hacker, e eu vou trazer mais conteúdos sobre esse assunto aqui no canal também, então se inscreve aí se você gosta de marketing. Também vou trazer conteúdo de SEO e conteúdo sobre financeiro para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e tchau!